Meus pais me expulsaram de casa quando eu estava grávida para transformar meu quarto em um depósito para o negócio falido da minha irmã. Anos depois de perderem todo o dinheiro sustentando ela e descobrirem que meu marido acabou de receber uma grande promoção, de repente quiseram me reencontrar. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Há 5 anos eu tinha 24 anos, agora tenho 29, e engravidei do meu ex-namorado. No início tudo ia bem. Mas, aos 5 meses de gravidez, ele me abandonou. Morávamos juntos na época e um dia, acordei com um bilhete dele dizendo que não estava pronto para a paternidade, que não podia mais ficar comigo e pronto. Ele sumiu, fez ghosting, mas garanti que receberia pensão alimentícia. Infelizmente, os pagamentos só começariam depois que o bebê nascesse. Assim, não consegui arcar com o aluguel da casa onde morávamos sozinha, pois precisava economizar, já que sabia que a pensão do meu ex não seria suficiente para cobrir tudo. Afinal, éramos muito jovens, então estava bastante preocupada com o desfecho. Conversei com meus pais e, como eu estava no 6º mês, disseram que eu não precisava procurar apartamento ou casa, que poderia morar com eles. Fiquei muito grata, pois me permitiriam ficar sem pagar aluguel. Eu teria que pagar as contas de consumo e o mercado, mas tudo bem. Fiquei com eles por cerca de 3 semanas, mas isso também teve um fim abrupto, e tudo graças à minha irmã filha perfeita, que tem 25 agora e 20 na época. Ela sempre foi uma mimada e decidiu que não iria perder tempo na faculdade, iria fazer algo da vida. O que seria isso? Ninguém fazia ideia, já que ela ficava trancada no quarto e dependia dos nossos pais para tudo. Ela não era financeiramente independente e já tinha tido pelo menos 2 negócios fracassados até então. Mas meus pais ainda a apoiavam e tinham fé cega nela só porque ela parecia ser uma boa aluna quando estava na escola. Não sei o que houve com aquilo, mas enfim, eu sabia que ela não gostou da minha volta. Então, eu realmente deveria ter previsto quando ela conseguiu me expulsar. Nós duas nunca nos demos bem. Quando voltei para casa grávida, ela fazia questão de me provocar a cada oportunidade, e eu a ignorava porque não éramos mais crianças e não queria arrumar briga com ela. Meus pais também nunca pareciam notar. Então, eu sabia que não adiantava protestar. Mas nunca imaginei que ela faria algo tão extremo. Apenas algumas semanas após eu me mudar, meus pais me chamaram para conversar e disseram que era hora de eu ir embora, pois precisavam do quarto onde eu estava, já que minha irmã planejava começar outro negócio e precisava de um depósito para o estoque. Como não tinham fundos para alugar um lugar no momento, iriam esvaziar meu quarto e usá-lo como um depósito temporário. A ideia revolucionária dela era vender joias e acessórios da moda online, basicamente coisas que você encontra no Pinterest. E ela nem mesmo as fazia. Ela era basicamente apenas uma revendedora com uma página no Instagram, e essa era toda a ideia de negócio dela. Mas meus pais queriam apoiá-la. Então, mesmo eu estando grávida e precisando de um lugar para ficar, disseram que eu deveria apoiar minha irmã e que eu poderia ficar com uma amiga, mas que ela precisava disso e eu tinha que desocupar a casa. Foi um choque enorme, pois nunca pensei que o favoritismo deles chegaria a tal ponto. Tivemos uma briga feia por causa disso e, no final, empacotei todas as minhas coisas naquele mesmo dia e acabei indo morar com uma amiga. Obviamente, não podia esperar ficar lá sem pagar aluguel, mas felizmente minha amiga foi gentil o suficiente para dividir o aluguel em 60% para ela e 40% para mim, em vez dos habituais 50%. Fiquei bastante chateada com tudo isso por um tempo e parei completamente de falar com meus pais. Eles continuaram tentando entrar em contato por alguns meses. Mas, depois disso, como não receberam nenhuma resposta, também pararam de tentar. E, nos últimos 5 anos, não nos falamos. Acho que, com o tempo, eu os esqueci e segui minha vida. E eles pararam de se importar comigo. Não que se importassem muito em primeiro lugar. Enfim, muitas coisas mudaram nos últimos anos e estou muito melhor agora. Até casei. E, coincidentemente, acho que ter sido expulsa e ido morar com minha amiga foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi assim que conheci o irmão dela. Demorei muito para superar meu ex, pois estávamos juntos desde a faculdade. Foram muitos anos, e o jeito que ele simplesmente sumiu foi muito doloroso. Além disso, tinha minha filha para cuidar, então namorar estava fora de cogitação por bons anos. No entanto, ele nunca desistiu de mim. Minha amiga e eu éramos próximas desde a faculdade, então eu já tinha visto o irmão dela algumas vezes. Mas, quando me mudei para a casa dela, comecei a vê-lo com mais frequência, pois ele visitava e às vezes dormia no nosso sofá. Quando ele me chamou para sair pela primeira vez há 3 anos, recusei porque era cedo demais. Mas, como disse, ele não desistiu e em 6 meses, aceitei sair com ele.
Depois disso, as coisas aconteceram rápido. Casamos no início deste ano. E, claro, minha família não foi convidada, mas tive alguns parentes lá, então sei que eles souberam do meu casamento, mas não se incomodaram em entrar em contato. Não foi surpreendente, pois não se incomodaram em fazer isso nem quando minha filha nasceu. Então, não esperava nada deles dessa vez. Eu já havia desistido de qualquer esperança de reconciliação. Mas, há alguns dias, recebi um e-mail da minha mãe. Ela me parabenizou pelo bebê e pelo casamento, disse que estava muito orgulhosa da vida que construí e que ela e meu pai queriam se reconciliar comigo, pois sentia que tínhamos passado tempo demais bravos uns com os outros e sendo egoístas. Mas agora era hora de deixar tudo para trás e consertar tudo o que deu errado. Fiquei bastante desconfiada daquele e-mail, pois veio do nada e não era do feitio dos meus pais pedir desculpas assim. Então, decidi investigar, pois sabia que devia haver algo acontecendo com eles. Aparentemente, meus pais estavam com muitos problemas financeiros. Como esperado, o negócio da minha irmã não tinha dado certo, e nos últimos anos, ela tentou mais alguns negócios que também fracassaram. Mas meus pais nunca pareciam perceber que apostar nela era uma má ideia, e continuavam investindo dinheiro em tudo o que ela pedia. Mais recentemente, ela tentou abrir uma imobiliária. E dessa vez as coisas foram muito mal. Eles arriscaram muito dinheiro por ela. E, como esperado, ela não fazia ideia do que estava fazendo, então perderam tudo. Então, meus pais têm contado a todos sobre os problemas em que estão e que esperam ajuda da família para se recuperarem, o que tudo bem para mim, mas eles não têm direito de esperar nada de mim. Depois de falar com meu primo, juntei as peças rapidamente. Eles devem ter vasculhado minhas redes sociais e visto que meu marido está se dando muito bem. É algo recente, mas meu marido recebeu uma grande promoção por volta da época em que ficamos noivos, acabamos gastando um pouco mais no casamento e também compramos uma casa mais recentemente. É uma casa muito bonita em um bairro legal. Então, acho que meus pais não perderam tempo em me procurar em seus momentos de dificuldade porque acham que meu marido e eu vamos ajudá-los. Bem, isso não vai acontecer. E decidi que não vou responder aquele e-mail. E eu não estava tendo nenhum tipo de dúvida sobre isso até conversar com meu marido sobre tudo. Bem, ele teve uma opinião diferente. Basicamente, quando lhe contei tudo isso, ele disse que também tinha dúvidas sobre as verdadeiras intenções deles, dadas as circunstâncias. E me disse que não estou errada em duvidar deles. Mas ele ainda me disse para pensar a respeito e não rejeitar de imediato a tentativa deles de retomar o contato, pois eles podem realmente estar interessados em se reconciliar, sem que isso tenha nada a ver com dinheiro. Agora, quero deixar claro. Não é que ele estivesse me pressionando a responder aos meus pais. Ele apenas me deu uma perspectiva diferente. E o problema é que agora não consigo parar de pensar nisso, porque no fim das contas eles ainda são meus pais, não importa o que tenha acontecido, e não quero ficar chateada com eles para sempre. Eles não estarão aqui para sempre, e isso é algo que me assusta. Então, estou meio confusa sobre o que fazer. Para ser honesta, ainda sinto que é por causa do dinheiro e que eles não querem realmente se reconciliar comigo. Eles só querem nossa ajuda financeira. Mas, na remota chance de não ser sobre isso, acho que ficarei muito culpada se acabar não respondendo e a situação for diferente do que presumi. Estou apenas muito confusa, Ida, por acreditar que meus pais só querem se reconciliar comigo porque querem obter apoio financeiro de mim e do meu marido. Edith. Tenho recebido muitas perguntas sobre isso em particular, se nunca vi meus pais nos últimos 5 anos, mesmo em casamentos, aniversários e datas comemorativas, eventos familiares assim. E, em resumo, a resposta é sim, claro. Nós nos esbarramos em lugares, mas sempre passamos por esses eventos sem falar um com o outro. Eles nunca reconheceram minha existência, e eu também não fiz isso por eles. Na verdade, sempre que sabia que eles estariam em algum evento que eu frequentaria, fazia questão de nem olhar para eles. A última vez que os vi foi na festa de noivado de um primo, e isso foi há quase 1 ano. Desde então não nos esbarramos. E, mesmo naquela época, mantivemos distância um do outro. E antes disso, não houve absolutamente nenhuma tentativa deles de retomar o contato comigo. No meu post, mencionei que, por alguns meses depois que me expulsaram de casa, eles tentaram conversar comigo e me convencer a falar com eles. Mas, quando não respondi, pararam de falar. E, desde então, não nos falamos. Então, acho que agora deve fazer sentido para as pessoas porque acho o comportamento deles tão suspeito. O momento de tudo isso é realmente estranho. Atualização 1. Oi. Então, voltei. Contemplei tudo por alguns dias e decidi que não vou responder aquele e-mail. Por enquanto, pelo menos, não acho que deva, porque claramente eles estão passando por um momento muito difícil e não tenho certeza de suas intenções.
Além disso, estou muito feliz com minha vida agora. Então, não me sinto obrigada a responder. Pensei em tudo o que meu marido disse, e talvez haja uma pequena chance de eles não estarem entrando em contato por dinheiro, mas honestamente não acredito nisso. Eles tiveram 5 anos para entrar em contato comigo. E até nos comentários do meu post original, todo mundo me apontou que, se eles nunca se importaram em entrar em contato comigo nos últimos 5 anos, então era definitivamente muito suspeito que estivessem tentando se reconciliar comigo justamente agora, quando sabiam que estavam em apuros e tinham certeza de que estávamos em uma boa situação financeira e poderíamos ajudá-los. Então, muito obrigada a todos que comentaram e apenas confirmaram o que eu já estava pensando, porque eu realmente estava me sentindo uma pessoa terrível por pensar assim sobre minha própria família. No entanto, não acho que estou errada, porque essas pessoas não tiveram coração quando me expulsaram, estando eu com 6 meses de gravidez do meu bebê. Então, não acho que terão coração agora. Posso perdoá-los no futuro se achar que o pedido de desculpas é genuíno e vem de um lugar bom, mas agora não tenho certeza. Então, não quero correr riscos. Comuniquei minha decisão ao meu marido também, e ele ficou totalmente tranquilo com isso e me disse que, afinal, esses são meus pais, então a decisão era minha, já que eu obviamente os conheço melhor. Ele apenas achou apropriado compartilhar sua perspectiva comigo, e foi por isso que o fez. E quero que todos saibam que a intenção dele nunca foi me fazer sentir culpada ou algo assim, embora tenha lido alguns comentários que achavam que ele poderia estar tentando me manipular a favor deles ou algo do tipo. Mas fiquem tranquilos, pessoal, não foi isso que aconteceu. Enfim, essa é minha decisão por enquanto. E, novamente, obrigada a todos que comentaram. Atualização 2. Então, já se passou 1,5 desde que recebi aquele e-mail da minha mãe. E como eu ainda não havia respondido, ela decidiu me enviar outro. Este foi muito mais longo. Nele, ela disse que havia enviado outro e-mail antes deste, mas não tinha certeza se eu o havia recebido ou não, pois não respondi e um tempo considerável havia passado. Então, ela iria presumir que eu ou havia perdido a mensagem ou escolhido não responder, caso em que ficaria bastante desanimada. Depois, ela passou a me dizer que realmente queria falar comigo, e que tanto ela quanto meu pai queriam acertar as coisas comigo, porque já se passaram 5 anos e eles nunca viram minha filha, a neta deles, e também não conheceram o genro. Então, acreditavam que já era hora de deixarmos nossas diferenças para trás e tentarmos seguir em frente, porque guardar rancor do passado só iria nos causar mais dor. E talvez isso fosse verdade, mas novamente não tenho certeza das intenções dela, então realmente não sei o que fazer agora. No e-mail, ela também mencionou que a saúde do meu pai aparentemente tem declinado gradualmente, e ele acha que já passou da hora de resolvermos nossas diferenças, antes que algo aconteça com ele, e ele nunca tenha a oportunidade de acertar as coisas comigo. E tenho que dizer que esse é um pensamento bastante assustador, e não acho que estejam mentindo, porque meu pai realmente tem um problema cardíaco, e do lado da família dele, definitivamente há histórico de problemas no coração. Então, não sei. Não quero ser o tipo de filha que parece não se importar com os pais, mas agora, não sei se devo falar com eles ou não. E especialmente com a notícia sobre a saúde do meu pai, não sei mais no que acreditar. Isso me colocou em uma posição muito difícil, para ser bem honesta. E embora eu tenha falado com meu marido sobre isso, ele está tão em dilema sobre isso quanto eu. Nós dois estamos bastante confusos e tentando descobrir uma maneira de lidar com a situação em questão. Mas não sabemos o que fazer. Então, estou postando sobre isso aqui porque acho que qualquer tipo de conselho é bem-vindo agora. Então, por favor, se vocês puderem pensar em algo, comentem, entrem em contato ou o que quer que seja e me avisem. Não falei realmente com ninguém da família sobre tudo isso, porque teria que compartilhar minhas preocupações sobre eles tentarem entrar em contato conosco apenas pelo dinheiro, e não acho que quero falar mal deles, já que isso só criará drama e não levará a nada de bom. Então, estou tentando manter isso entre nós por enquanto, e bem, claro que estou postando sobre isso aqui, mas como é anônimo não acho que importará tanto. Atualização 3. Ok, então algo louco aconteceu hoje. Já se passaram 4 dias desde minha última atualização, desde que recebi aquele segundo e-mail da minha mãe. E como eu também não havia respondido a esse, acho que eles decidiram tomar as rédeas da situação e apareceram no meu trabalho. Eles sabiam onde eu trabalhava. Está no meu perfil do LinkedIn. Então não foi tão difícil para eles descobrirem. Enfim, enquanto eu trabalhava hoje, poucos minutos antes do horário do almoço, recebi uma ligação da recepcionista, e foi ela quem me informou que meus pais estavam lá para me ver. Obviamente, a maioria das pessoas presumiria que isso era algo com que eu ficaria feliz, porque ninguém no meu trabalho sabe sobre meu relacionamento conturbado com meus pais. Então, tive que garantir que ninguém percebesse que eu estava chocada e brava por eles terem aparecido ali. E tive que me forçar a sorrir para eles no saguão.
Enfim, eventualmente, consegui convencê-los a sair comigo para almoçar. Mas não foi porque eu estava sendo graciosa ou algo assim. Eu apenas queria tirá-los do meu local de trabalho e para longe dali, para poder falar com eles pessoalmente sem dar a nenhum dos meus colegas de trabalho a impressão de que eu não me dava bem com eles. Quer dizer, eu não me dava bem com eles, mas isso não era algo para eles saberem. Então, assim que estávamos fora da vista de qualquer pessoa do escritório, e sentados em um restaurante a uma pequena distância do meu prédio, fui direto ao ponto. Abandonei todas as pretensões e deixei muito claro para eles que o que fizeram hoje simplesmente não estava certo. Eles não haviam consultado comigo antes de vir até aqui, e essa não foi uma surpresa bem-vinda. Disse à minha mãe que havia recebido os 2 e-mails anteriores dela, e que meu marido e eu estávamos contemplando o que fazer, e fui muito direta com ela também sobre por que exatamente meu marido e eu tínhamos nossas reservas em relação a eles dois. Disse a eles que sabia sobre os problemas financeiros deles e que era por isso que eu estava hesitando em responder, porque queria ter certeza de que eles não estavam apenas tentando se reconciliar comigo porque precisavam de apoio financeiro, e sabiam que não conseguiriam nada da minha irmã, a filha que eles haviam favorecido por tanto tempo. Não poupei palavras, porque estava de péssimo humor. Eles não tinham o direito de aparecer no meu trabalho, especialmente depois de tudo o que havia acontecido. Ainda me lembro de cada detalhe da briga que tivemos quando me expulsaram de casa, enquanto eu estava grávida. E o fato de que eles não fizeram nada para consertar isso nos últimos 5 anos também permaneceu comigo. Essas não são coisas que as pessoas podem esquecer tão facilmente. E vê-los pessoalmente mais uma vez apenas trouxe tudo isso à tona, e não consegui mais me conter. Enfim, depois que expliquei a eles exatamente por que não respondi aos e-mails deles, meu pai parecia humilhado. Mas minha mãe não pareceu tão afetada. Ela me disse que, já que não estávamos nos contendo, ela gostaria de me dizer que eu estava completamente certa, e que isso definitivamente era parte do motivo pelo qual eles haviam entrado em contato comigo. Ela disse que eles aparentemente estavam planejando fazer isso de qualquer maneira, não apenas recentemente, mas já há um bom tempo, mas não tinham ideia de como proceder. No entanto, por causa dos problemas financeiros recentes, foram forçados a tomar a decisão de entrar em contato comigo. Mas eles não mencionaram o dinheiro logo no início, porque não queriam parecer que estavam interessados apenas nas finanças e em nada mais. Foi irônico que não quisessem parecer assim. Mesmo sendo exatamente assim, eles só se importavam com a aparência da situação, não com o cerne dela. Enfim, disse a eles para não perderem tempo, porque eu já havia tomado minha decisão e não tinha intenção de ajudá-los. Sei que posso ajudá-los, e meu marido também. Mas essas são as consequências de todas as escolhas ruins que fizeram ao longo dos anos em relação à minha irmã. Então, agora, eles têm que encarar. Não podem esperar que eu os salve, porque, quando eu precisei deles, eles me expulsaram. Eles nunca olharam para trás, nem tiveram segundos pensamentos ou remorso sobre isso. E até nos meses seguintes à nossa briga, eles só entravam em contato para justificar o que haviam feito, mas não para pedir desculpas. E disse a eles que nunca iria perdoar ou esquecer isso. Então, não havia mais nada que eu tivesse a dizer a eles. E foi isso. Não disse mais nada depois disso. E, depois de alguns minutos de silêncio, acho que meus pais perceberam que nossa pequena reunião havia terminado. Então, eles pagaram a parte deles da conta do restaurante e foram embora. E eu tirei meio dia de folga e voltei para casa, porque realmente não estava mais com ânimo para voltar ao trabalho. Não quero incomodar meu marido enquanto ele está trabalhando. Então, estou esperando ele voltar para casa. E, quando ele voltar, vou falar com ele sobre tudo o que aconteceu, mas, por enquanto, apenas me sinto bem por tirar tudo do peito compartilhando isso aqui. Obrigada a todos que leram meu post. Atualização 4. Oi, então já se passou um mês desde que encontrei meus pais, e depois disso, eles não tentaram mais entrar em contato comigo. Então, fiquei bastante aliviada, porque não queria ter nada a ver com eles, já que haviam provado que também não queriam realmente nada comigo. Eles só queriam o apoio financeiro para se livrarem da situação em que estavam. E eu não faria isso. Então, não havia necessidade de eles me pedirem para perdoá-los. Achei que eles deixariam para lá. Mas claramente não, porque depois daquela reunião, eles literalmente contaram a todos na família que eu havia ligado para eles marcando um encontro, dizendo que gostaria de me reconciliar. E que, quando eles realmente apareceram, eu os humilhei e disse que sabia que eles precisavam de dinheiro, e que definitivamente poderia apoiá-los se quisesse, mas não queria. E, basicamente, esfreguei o fracasso deles na cara deles. E acho que essa é uma interpretação muito distorcida do que aconteceu, porque, em primeiro lugar, eu nunca liguei para eles marcando um encontro. Eu nem sequer respondi.
Eles foram os que apareceram esperando que eu os ajudasse e me reconciliasse, e eu nem precisei esfregar o fracasso na cara deles. Acho que eles estão fazendo isso sozinhos agora, porque ao falarem sobre o que aconteceu e mentirem sobre isso, estão apenas se fazendo parecer mal, já que ninguém realmente está comprando essa versão da história. Todo mundo entrou em contato comigo para tentar confirmar, porque todos ficaram chocados por eu fazer algo assim, já que não parece mesmo algo que eu faria. E, obviamente, esclareci a todos que não foi bem isso que aconteceu e contei a verdade a todos. As pessoas acreditam em mim também, porque sabem que tipo de pessoa eu sou. Então, isso está realmente apenas refletindo mal sobre meus pais, e não sobre mim. Também acho muito triste e patético que, embora tivéssemos conseguido evitar falar sobre isso em público por tanto tempo, eles agora estejam fazendo de tudo para lavar a roupa suja apenas porque querem simpatia da família. Pensar que todos os problemas deles poderiam ter sido resolvidos apenas sendo gentis comigo no passado. É realmente triste. Mas eles escolheram não fazer isso. Então, agora, terão que lidar com as consequências. Não sinto nada por eles. Nem sinto pela minha irmã. Tenho certeza de que ela também está lutando. Mas realmente não me importo mais. Eles merecem um ao outro, e estou feliz por estar fora do alcance dessa família. Atualização 5. Oi, pessoal. Então, estou muito feliz em informar a vocês que meu marido e eu estamos esperando um bebê. Já se passou um ano, e foi um ano louco, por sinal. O restante da minha família praticamente cortou meus pais e minha irmã, não porque estavam pedindo e esperando que todos os ajudassem financeiramente, mas porque eles têm mentido sobre mim, tentando fazer as pessoas se voltarem contra mim, e não funcionou. Então agora ninguém realmente fala com meus pais e minha irmã, com exceção de alguns. E tenho quase certeza de que até esses o fazem apenas por pena. Meus pais entraram em contato comigo mais uma vez recentemente, quando fiz o anúncio da minha gravidez nas redes sociais. E imagino que alguém deve tê-los avisado mais uma vez. Eles disseram que gostariam de deixar as coisas para trás e tentar se reconciliar, mas não há chance de isso acontecer desta vez. Pode ser genuíno, mas realmente não me importo com isso, porque, depois de tudo o que disseram sobre mim para o resto da família no último ano, eles devem estar delirando se acreditam que vou deixá-los voltar para a minha vida. Eles ficaram falando mal de mim e tentando fazer a família se voltar contra mim. E agora querem ser amigáveis comigo porque tenho outro bebê a caminho. Bem, passo. Isso não vai funcionar. Eu já escolhi minha família, e é meu marido, minha filha e o novo bebê, e isso é tudo o que preciso. Não preciso deles na minha vida. Estou feliz e melhor sem eles, com certeza.